Confirmando 6h23, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. A gente tem a alegria de hoje receber aqui no nosso programa, nos estúdios aqui da 95 FM de Caicó, a Thelma Gugel. O nome da professora Thelma Gugel é a aposta do PSOL como pré-candidata para uma vaga no Senado Federal. Thelma Gugel da Silva tem 54 anos, é também assistente social, também atua como professora universitária do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Recentemente foi candidata a reitora da UERN aqui no nosso estado, está aí colocando seu nome à disposição para disputar uma das vagas do PSOL para o Senado Federal. Thelma, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, é um prazer ter você conosco aqui no nosso programa. Hoje você compra a agenda aqui em Caicó. Bom dia, Thelma. Exatamente. Bom dia, Marcos, bom dia a todas as pessoas que nos escutam e gostaria inicialmente de agradecer o espaço nesse momento de pré-candidatura, que para nós é super importante no sentido de abrir o diálogo com a sociedade sobre a importância das eleições e a necessidade de apostar em uma alternativa para o Rio Grande do Norte. Claro que muita gente lhe conhece, principalmente as pessoas que são aí da sua área, da educação, mas para quem não conhece, qual é a sua trajetória de luta, política, militância social e profissional? Então, eu sou professora da UERN, como você já explicou, há 30 anos de formação de assistente social. No âmbito da política ampla, eu já fui vereadora em Mossoró no período dos anos 90. Na época, eu era filiada ao PT. Na minha trajetória dos movimentos sociais, nós pudemos apresentar a nossa trajetória no feminismo, que foi da onde nós surgimos enquanto sujeito político. A luta em defesa da saúde pública, na medida em que, na década de 80, eu fui uma das que participei não apenas da ideia do SUS, né, na luta pelo SUS no período dos anos 80 e entrei nos quadros do Estado como assistente social. Já no primeiro concurso ainda era o SUDES, né, antes do SUS mesmo, e atuei nessa área durante 15 anos até me dedicar exclusivamente à universidade a partir dos anos 2000. Então, dentro da universidade eu sou do curso Serviço Social e sou pesquisadora também na área do feminismo e movimentos sociais. Além disso, tenho militância também na área da defesa dos serviços públicos de maneira geral, né? Não apenas da educação pública gratuita, mas também no âmbito da saúde e da assistência. E recentemente fui a candidata da oposição unificada na UERN como para a reitora da universidade, uma eleição que nós obtivemos quase 40% dos votos. Quantitativamente nós fomos a eleita, mas qualitativamente não, devido ao tipo de voto dentro da universidade. Então, fora isso, é a nossa trajetória no âmbito das lutas sociais gerais da sociedade, né? Isso é o que tem marcado, desde nossa adolescência, a luta política e a trajetória no âmbito dos movimentos sociais. Quais as pautas que a sua pré-candidatura vai defender para convencer o eleitorado a votar em você, por exemplo? Então, isso é muito importante, essa pergunta, porque hoje nós sabemos que existe uma tendência nacional das pessoas não quererem votar. Então, nós estamos percebendo isso. As pessoas ou dizem que não vão votar em ninguém, ou dizem que não vão mais reeleger nenhum parlamentar ou nenhum nome tradicional. Você acha que isso por causa dessas corrupções? Isso devido à conjuntura, à desesperança que se instalou em nosso país, na medida em que nós vimos nos últimos anos a perda acelerada de direitos e uma redução dos espaços de democracia. Então, o que é que nós vamos apresentar inicialmente? A primeira questão que nós levantamos nessas eleições é a crítica à política como uma profissão. Então, para nós, a política ela não é uma profissão, ela é um momento da sua vida que você se dedica mais amplo do que os seus projetos pessoais. Se dedica a um projeto mais amplo do que os seus projetos pessoais. Nós vamos levantar como bandeira principal o fim dos privilégios e a recuperação dos direitos sociais. Então, para mim, o político, da forma como está estruturada a política em nosso país, a estrutura dos mandatos e dos governos, eles fogem da regra geral de gastar com sua própria vida. Então, além do subsídio, eles não têm nenhuma preocupação com a sua manutenção enquanto ser humano. Eles recebem recursos públicos, oriundos das nossas contribuições, para todas as partes da sua experiência humana, como telefone, gasolina, roupa, viagem. Então, esse vai ser o ponto principal da nossa candidatura. Mas o pessoal não usa disso, por exemplo? Não, usa porque hoje existe. Mas existe uma crítica do PSOL a esses privilégios.
Mas isso é um sistema montado já há algum tempo. Mas nós sabemos que se a gente puder, em nível nacional, desenvolver uma crítica a esse sistema, nós podemos mobilizar a sociedade contra isso. Mas você acha que não seria uma incoerência, por exemplo, eu criticar uma coisa e usar? Então, mas não se torna incoerência. Porque você sozinho, deixando de receber, não vai solucionar a imoralidade do sistema. Mas a prática que se tem é de acumular forças para que isso seja revisto. Por exemplo, qual o déficit habitacional em nosso país? E hoje não, há algum tempo já existe o privilégio dos juízes, por exemplo, em não pagar, em receber auxílio moradia. Isso é um absurdo frente o déficit habitacional em nosso país, não apenas na nossa região, mas em todo o país. Isso, da mesma forma como é um absurdo, os parlamentares, eles ter, por exemplo, o seu apartamento funcional. Então, isso é completamente fora da lógica em um país que acumula desigualdades. Hoje nós temos brasileiros e brasileiras, cerca de 1.200.000 pessoas em nosso país, estão cozinhando a lenha. Isso é uma deteriorização da condição de vida do nosso país. Então, é um absurdo que a classe política, o segmento político, seja detentora, não apenas os políticos, mas em nível dos 3 estados, seja detentores de privilégio, quando a imensa maioria da sociedade vive à margem de uma qualidade digna de vida. Esse é um ponto. A outra questão é a recuperação dos direitos sociais que foram roubados nos últimos tempos. Então, como eu lhe falei, eu participei da luta pelo SUS. Participei da luta pela Constituinte de 88, na década de 80, 86, 87, e aquela construção da nossa Constituição de 88 foi o resultado desse acúmulo de forças. E o que é que essa Constituição nos apresenta? Direitos sociais como base de direitos humanos, né? Articulado com a questão dos direitos humanos. E hoje o que nós vimos é a deteriorização disso. Basta ver o absurdo que foi a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos na saúde e educação. Não é à toa que a gente vê centros de saúde sendo fechados, hospitais superlotados sem insumos, suspensão de cirurgias eletivas. Tem pessoas que já estão há 7 anos esperando uma cirurgia ortopédica. Então, isso é o resultado concreto do que tem sido a prioridade econômica e a dominação econômica das políticas sociais, na qual se esvazia todo o investimento público, se favorece os convênios privados e retorna na história do país há 30 anos, antes do SUS, quando só quem tinha acesso à saúde minimamente pública era quem tinha carteira assinada. Então, o caráter de universalidade do SUS, por exemplo, perde hoje em dia, retorna. Quem é de outra geração, como eu, que vivenciei o momento do INAMPS e depois o SUS, nós vamos ver que há um retorno completamente aquele modelo que existia na década de 80. Então, isso é uma derrota para o povo brasileiro, quando se pensou um acesso com qualidade universal. Então, a recuperação desses direitos é meta nossa, né, na pré-candidatura, e a partir daí toda a trajetória que a gente conseguir construir. Muitos da nossa bancada federal foram favoráveis a essas mudanças, essas aprovações, inclusive, de medidas que, como você mesmo disse, reduziram os direitos sociais da nossa população brasileira. Deveria ser, na sua opinião, um critério para renovarmos mais ainda, por exemplo, nosso Congresso Nacional e a nossa bancada estadual também? Exatamente. Nós acreditamos que E temos que ter claro, de maneira geral, de que é no âmbito do Congresso Nacional e das assembleias e câmaras que se decide a miudeza da política. Então, infelizmente, a imensa maioria dos parlamentares do nosso Estado votou a favor de toda a destruição dos direitos sociais do nosso país. Isso é mais um motivo para que as pessoas realmente se somem nessa trincheira de não renovar nenhum mandato de parlamentar tradicional em nosso país e, em particular, no nosso Estado. De romper de vez com que tem sido a política no nosso Estado de vinculação de famílias oligárquicas com seus interesses em detrimento
da maioria dos interesses da classe trabalhadora, da maioria desses interesses. Então, fica mais evidente hoje de que a sociedade ela é composta por classes sociais diferentes e que a política representa essas classes. Então, o que tem acontecido com o nosso Estado? Que não tenha responsabilidade dessa classe política tradicional. Então, o índice de violência, o crescimento do desemprego, o problema da infraestrutura, como nós viemos ontem na estrada de Mossoró para Caicó, está intransitável. Isso é problema de infraestrutura e de visão estratégica do Estado sobre o que é importante para o seu crescimento econômico. Então, essas avaliações nós devemos ter. E é importante dizer isso porque quando as pessoas se propõem a não votar, isso prejudica completamente qualquer alternativa a essas oligarquias. Porque enquanto as pessoas se negam a votar, mas permanecem aqueles ninhos de voto dessas oligarquias, né, que são historicamente vinculados a determinados prefeitos, determinados deputados, determinadas lideranças políticas, que não altera a correlação de força na sociedade. Então, ou a maioria da classe que está prejudicada por essa política, como ela vem sendo montada em nosso Estado há séculos, é importante dizer que não se trata de uma década, se trata de séculos de dominação sobre determinados pontos de política e de representação pública, nós temos que romper com isso. E quem pode romper com isso? Aquela classe, aqueles setores que se sentem completamente atingidos por essa direção política do Estado, que nada mais faz do que contribuir para que os ricos continuem ricos e os pobres aprofundem sua pobreza. Então, essa, para mim, é a grande tarefa que nós temos na campanha, né, de mudar a cara do Rio Grande do Norte, da sua representação política, de uma vez por todas. Como é que está a relação do PSOL com os demais partidos de esquerda? Com quem que o PSOL pretende marchar nas eleições desse ano aqui no Estado? Então, atualmente nós temos uma aliança já em construção com o Partido Comunista Brasileiro, que é o grande aliado do PSOL em nível nacional. E, fora isso, nós estamos construindo alianças com os movimentos sociais. Então, a candidatura majoritária a presidente que nós apresentamos, de Boulos e de Sônia Guajajara, que é a primeira vez na história do Brasil que uma indígena assume, uma mulher indígena, aliás, ou uma indígena de maneira geral, uma mulher indígena assume um cargo, ou se propõe a assumir um cargo tão importante e de grande visibilidade como que nós estamos apresentando agora. Em nível nacional, nós temos essa aliança e, além disso, uma aliança com a base dos grandes movimentos sociais do nosso país. Então, a construção da candidatura, ela se dá também a partir dessa aliança direta com os movimentos sociais. Em nível de partido, nós estamos com o PCB, tanto em nível nacional como em nível estadual. E a tendência é que essa aliança apresente também um nome para disputar o governo aqui do nosso Estado? Nós vamos apresentar o professor Carlos Alberto, que é professor de administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e está já também visitando o Estado na sua pré-candidatura a governo do Estado. E como vice nós temos uma professora do IF também, que é uma técnica do IF, que também é uma mulher que vai ser a Maria Aparecida, que é inclusive hoje membro do Sinteste. Com relação à disputa pela Assembleia e Câmara dos Deputados, o pessoal também tem nomes, inclusive o próprio doutor Salomão Gujão confirmou que o nome dele está à disposição para disputar a Assembleia, não é isso? Exatamente, nós temos cerca de 30 nomes a deputados estaduais. Eu não vou citar porque eu não vou lembrar de todos, mas nós temos nomes de bastante referências, tanto em nível de deputado estadual como deputado federal. Você sabe que hoje os partidos eles têm o desafio de sobrepor a cláusula de barreira, que determina quem vai se constituir enquanto partido após essas eleições. Isso desafia o PSOL a apresentar nomes importantes também em nível de Câmara Federal para que a gente possa fazer esse debate com a sociedade e consolidar o PSOL enquanto partido alternativa de esquerda em nosso país, que é a grande proposta que nós assumimos desde 2004, quando fundamos o partido. Aliança com o PT, com a senadora Fátima Bezerra, está descartada? Então, esse é um processo que para nós já está resolvido, né? Não, desde o início, que esse diálogo com o PT
se tentou, se iniciou, mas em função de várias questões objetivas no âmbito da conjuntura nacional e da própria definição de cada partido em particular, porque às vezes você tem um interesse, você tem a vontade, mas você não tem a possibilidade histórica, né? Então, em função disso, a nossa aliança vai se reduzir realmente ao PCB, que não irá apresentar candidatos, irá apoiar a nossa legenda, mas não irá apresentar candidatos. E com o PT, nós mantemos uma relação de respeito político, tendo em vista que nós estamos no mesmo campo de construção de uma alternativa para o Estado, mesmo que nos diferenciemos em termos de estratégias e de táticas, mas nós consideramos que estamos no mesmo campo de construção da luta social no nosso Estado. Agora, por que é tão difícil hoje unir a esquerda no Brasil? Na realidade, não é hoje, né? Faz algum tempo e não é no Brasil. Em nível mundial, existe essa dificuldade de unidade das esquerdas. Isso se dá historicamente pelo o que compõe essa esquerda em nível nacional e em nível mundial. Quais são as forças que compõem e como elas se constituíram ao longo da história do próprio movimento de esquerda. Então, na realidade, quando você pensa nas eleições, você pensa sempre no partido que você representa e no que significa para esse partido a visibilidade dos seus nomes públicos. Em cima disso é composto as alianças. Em cima dos nomes públicos, em cima da proposta programática e em cima da perspectiva de governabilidade. Então, o que diferencia as esquerdas e o que faz com que as esquerdas do Brasil não se unam, historicamente, tem sido o debate entre a tática, como é que eu faço para andar, e a estratégia, aonde eu quero chegar. Então, mesmo que você pense um momento conjuntural, especificamente, como é uma eleição, que é a disputa de projetos, existem muitos elementos que determinam a possibilidade ou não de unidade. Principalmente o elemento da estratégia. Onde eu quero chegar? Então, eu quero chegar unicamente na conquista de cargos, que são importantes. Lógico que nós precisamos ter uma representação para mudar o que é a política mais geral, mas também o que é que as eleições representam. Então, para mim, para além de uma eleição, um processo de disputa, como nós vamos viver, representa uma possibilidade de acumular força dos movimentos sociais. Então, lógico, nós somos pré-candidata a senadora, queremos ocupar essa vaga porque achamos que já está atrasado para o Estado mudar essa representação, mas nós sabemos que muito mais importante que isso é que essa nossa pré-candidatura ela consiga articular pessoas para lutar pela vida, porque somente a luta transforma a vida. Então, se nós temos problema de estrutura na saúde pública, é o povo que tem que ir mais nas ruas defender isso. E a campanha eleitoral, a pré-campanha, ela pode ajudar esse acúmulo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui vereadora em Mossoró, na década de 90, o que foi que nós conseguimos construir em Mossoró naquele período? Um movimento feminista, que não existia. Conquistamos a delegacia de mulheres, que não existia. Conquistamos leis importantes de proteção das mulheres no mundo do trabalho. E conquistamos, acima de tudo, a consolidação do Partido dos Trabalhadores na cidade, que na época fazia parte do PT. Então, esse foi o grande salto da campanha do mandato e da campanha política. Então, é isso que nós pensamos. A pré-campanha e a campanha é um momento que a gente precisa acumular forças na conjuntura. E isso nós acreditamos que podemos, no debate sobre as questões que nós apresentamos, podemos favorecer. Claro que essa não é a pauta aqui da nossa entrevista, mas por que muitos bons nomes, né, deixaram o PT, por exemplo, e hoje estão no PSOL, estão em outros partidos? Por que essa turma, digamos assim, que tanto lutou pelo Partido dos Trabalhadores, hoje não estão lá na linha de frente do partido? Então, eu lembro sempre de uma frase de Einstein, que ele faz assim, ele disse o seguinte: é permanente só a mudança. Então, existe um elemento chamado contradição na sociedade e que é o que muda a nossa vida, tanto no âmbito individual como no âmbito político. Então, às vezes você casa, aquele casamento bonitinho, morte feliz, jura eterna felicidade, e no processo do casamento surgem as contradições, e você termina se divorciando, separando, alguma coisa assim, dando um tempo, qualquer coisa. Do mesma forma, acontece no âmbito da política mais geral. Então, existem elementos contraditórios
que faz com que as pessoas vão refletindo criticamente em torno da sua permanência ou não em determinada legenda. O que aconteceu, digamos, no meu caso, em particular, no PT, a grande questão que nós levantamos com relação à trajetória do PT e do mandato específico de Lula, que foi o período que eu, particularmente, me desliguei do PT, foi exatamente a perspectiva de governabilidade, né? A direção política do governo e suas alianças. Então, nesse momento, o ponto de crítica estava sobre isso. Que governabilidade você quer construir? Uma governabilidade com alianças, com grupos tradicionais da política, com antigos caciques, com grandes grupos econômicos, ou uma aliança com os movimentos sociais que vai lhe dar sustentação política em qualquer momento de crise ou de crescimento. Então, o movimento social, ele não é apenas para fortalecer em momento de crise, mas é também para contribuir com o crescimento da proposta mais avançada, para resolver ou para indicar rompimentos na estrutura de base do nosso país. Porque por isso que nós dissemos, a eleição ela não resolve problemas estruturais. O que resolve problemas estruturais são mudanças mais radicais na sociedade. Mas as eleições podem favorecer a acúmulo para essas transformações. Então, há contradição na condução da política. De que isso para mim foi o grande elemento assim, de base, de fundo mesmo, que fez com que algumas pessoas rompessem com essa trajetória que vinha construindo e apostassem em uma nova proposta, uma nova política, no meu caso específico, no PSOL. Ok, eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui para fechar esse nosso bate-papo hoje com a pré-candidata ao Senado Federal pelo PSOL, Thelma Gugel da Silva. Eu quero também ouvir a sua opinião já, além de outros assuntos, sobre o que aconteceu ontem no nosso Brasil. Lula, ele foi almoçar ontem com alvará de soltura e acabou dormindo preso, como ele está preso aí. Daqui a pouco eu peço a sua opinião com relação a essa nossa temática aqui no nosso Panorama 95, e volta já após o nosso intervalo comercial. Em cada lugar, a todo instante, o Poder do Agora está mudando vidas. Chegou a hora de escolher uma faculdade que é a sua cara. Uma faculdade que possui qualidade em estrutura física e tecnologia laboratorial. Com professores qualificados e uma galera top. Essa é a faculdade que, a partir de agora, vai fazer parte da sua vida. Vestibular agendado FIP 2018.2. São 14 opções de cursos. Agora é a hora. Agende sua prova no fiponline.edu.br. São João com tudo de bom é no Supermercado Ligue-Zarb. Venha fazer a festa neste arraiá de ofertas. Biscoito creme cracker Vitarella 400 gramas, 3,7. Feijão carioca rendozinho 1 quilo, 2,60. Margarina delicata 500 gramas, 2,57. Extrato de tomate para mesa 270 gramas, 1,99. Ofertas válidas até o dia 9 de julho. E em dezembro iremos sortear uma casa. A cada R$50 em compras, concorra também a vários prêmios. Ligue-Zarb Supermercados, Rua Joel Damasceno, no centro. A vida passa diante dos nossos olhos. Manter ou recuperar boa visão é devolver a alegria de viver. Este é o compromisso do Instituto de Olhos do Seridó, referência em atendimentos e cirurgias oftalmológicas. Marque sua consulta e usufrua de todos os benefícios que uma boa visão pode proporcionar. Instituto de Olhos do Seridó, Rua Manuel Eupídio, sem número, Penedo, Caicó. Telefone 3421-1885. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais, com pet shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho para o seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robinson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Entra em campo a seleção de preços imbatíveis das farmácias FTB. Max Algina Gotas 10ml, 99 centavos. Respec Xarope 120ml, 7,99. Telemax Gotas 15ml, 1,49. Neolefrin 20 comprimidos, 4,99. Bitter C Gotas 20ml, 2,69. Termopirona 1 grama, 10 comprimidos, 9,99. Paracetamol 750mg, 10 comprimidos, 99 centavos. Farmácias FTB, a maior rede popular do Brasil, com o melhor time para atender você.
O laboratório líder em análises clínicas no Rio Grande do Norte também está em Caicó. Agora você pode contar com toda a excelência e qualidade do Laboratório DNA Center. Espaço amplo e aconchegante, salas de coleta e repouso projetadas para o seu conforto, espaço Kids para seu filho se sentir em casa e a confiança no resultado do melhor laboratório do estado. Também aberto aos sábados. Rua Pedro Velho, 653, Centro. Mais informações pelo WhatsApp 996910745. Está em curso no Senado Federal um escândalo que atenta contra o poder público, o contribuinte e as emissoras de rádio comerciais. Foi aprovado pela CCJ o projeto de lei número 55 de 2016, que permite às rádios comunitárias contratar e veicular publicidade comercial. A proposta iguala uma rádio comunitária a uma comercial, mas vale lembrar que as finalidades são distintas. A rádio comercial paga um alto valor pela outorga e tem obrigações e encargos tributários, trabalhistas e previdenciários que geram elevados custos. Já as rádios comunitárias são administradas por associações sem fins lucrativos e recebem gratuitamente a autorização pública para funcionar. A ABERT espera que o Senado rejeite a proposta, que levará à extinção das pequenas emissoras comerciais com efeitos danosos ao direito de informação ao ouvinte. ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Atenção, funcionário público da Prefeitura Municipal de Caicó. Já está disponível para você o seu cartão Vale Express. O cartão que lhe permite comprar em diversos estabelecimentos comerciais, sem juros e sem anuidade, apenas pagando a taxa de utilização. Passe na Academia CIEAF e obtenha as informações, bem como receba seu cartão, faça o desbloqueio e use quando precisar. Vale Express, o melhor cartão benefício do Brasil. Patrocinador Master do Fluminense Futebol Clube, agora presente em Caicó. A segurança da família está em primeiro lugar. Faça seguro, é mais seguro com JJ. Seguro é coisa séria e é por isso que a JJ Corretora está comemorando 20 anos de sucesso no mercado junto com você. A JJ Corretora se preocupa com os bens mais importantes de sua vida. Parabéns pelos 20 anos de muita dedicação e sucesso. Faça seguro, é mais seguro com JJ Corretora. Em Caicó, ligue 3421-4000. Tá indo pra onde, coxinha? Tô indo lá no Dr. Marcos Túlio, meu amigo. Ah, eu sei quem é demais, rapaz. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Exatamente, Isaías. Ele trata de doenças do estômago, intestino, pâncreas, reto, ânus, hemorroidas, intolerância alimentar, detecção e prevenção de câncer do aparelho digestivo em geral. Ele é especialista também em hepatologia, que é as doenças do fígado. E faz também endoscopia e colonoscopia, Isaías. E o que diabo é isso, coxinha? Não é aquele exame da mangueira, Isaías. Ah! Pense num especialista que a gente pode confiar. Dr. Marcos Túlio atende na Clínica Santé, na Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, Rio Grande do Norte. O telefone é o 3421-3900. Ou liga pro celular TIM 996470961. Dr. Marcos Túlio, esse se garante. Voltamos a apresentar Panorama 95. Marcos Dantas. Estamos de volta, 6h51, conversando aqui com a pré-candidata ao Senado Federal pelo PSOL, professora Thelma Gugel. A gente conversava aqui nos bastidores. Ontem o Brasil acompanhou aí essa disputa do judiciário, de liminares, de alvarás de soltura, permanece presa, liberada, enfim. Como é que você viu essa polêmica ontem do Lula livre ou Lula preso? Infelizmente foi mais um episódio do que tem sido nos últimos tempos o Brasil com esse problema do domínio da conjuntura a partir de um judiciário conservador, um judiciário também que está articulado com um projeto de classe mais amplo, um judiciário que também detém seus privilégios, que também detém também detém, digamos, o seu ponto máximo
de domínio dentro da sociedade. Infelizmente, nós vivemos hoje uma ditadura do judiciário, né, no nosso país. E isso é também uma demonstração da fragilidade da nossa democracia e da fragilidade do processo de mobilização social do povo brasileiro. Então, eu vejo que é mais um episódio triste do que significa hoje estar no Brasil sob o domínio de um judiciário sem legitimidade e sem seriedade com a vida do povo brasileiro. Então, acredito que desde o início, em 2015, 2016, quando começou todo o movimento em torno do fora Dilma, né, digamos, do impeachment de Dilma, isso ficou bem evidente para a nação brasileira. Primeiro, um judiciário nomeado pelas forças políticas. Isso tem que acabar. STF, Tribunal Regional, não pode ser indicado por forças políticas. Tem que ser realmente um trabalho sério, como tem sido, como é em outros países sérios, em que eles são resultado de carreira. São funcionários de carreira e não indicação política. Quando existe essa indicação política, ele perde sua autonomia, que é extremamente necessária, e fica no jogo das forças, como nós ficamos ontem. Um desembargador dá o alvará, o outro vai eliminando alvará, e o brasileiro fica nas mãos desse debate e desse mecanismo que não tem nenhuma influência popular. Porque, na realidade, eu tive pensando sempre nesse episódio de Lula, desde a sua prisão, todo aquele processo do dia 7 de abril, eu fiquei pensando assim, olha, em várias realidades, em várias experiências do mundo, o povo não permitiu acontecer aquilo. Por que aconteceu isso no Brasil? Decorrência de uma perspectiva de governabilidade. Então, se tivéssemos construído nesses últimos 14 anos, uma organização de base do povo brasileiro, não teria chegado a esse nível de golpe e de domínio do judiciário em cima de toda uma sociedade. Então, para mim, isso demonstra a necessidade da sociedade e de todo o corpo, das pessoas que circulam no âmbito do judiciário brasileiro, fazer sua reflexão e alterar suas regras em nome de uma democracia maior, que é o respeito à vontade do povo brasileiro. Então, para mim, isso é mais uma engrenagem que tem que ser eliminada, né, da história do nosso país. Então, por que você se coloca como feminista e que agenda você vai defender nesta perspectiva? Então, o feminismo foi minha primeira militância política, após a minha entrada no movimento estudantil na década de 80, movimento secundarista, e o outro movimento que eu participei foi o movimento feminista. Então, isso marca, né, minha trajetória, pelo menos há 40 anos. A principal bandeira que nós levantamos em torno do movimento de mulheres é o direito das mulheres viver sem violência. Então, isso é a realidade histórica, fruto de uma cultura em que as mulheres passam a ser sujeito ou pessoas de subordinação, envolvidas em relações de poder em todas as suas esferas, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito do trabalho e das desigualdades, e isso gera uma cultura de violência e de submissão que só prejudica não apenas a mulher, mas a sociedade como um todo, pensando-se a referência de humanidade. Então, a luta do mundo sem violência, a recuperação dentro da luta do direito das mulheres, a questão da revogação da emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos educação e saúde. Isso significa aprofundar a pobreza na vida das mulheres. Fechar escolas, fechar centro de saúde, inviabilizar a possibilidade de uma creche integral, isso atinge diretamente a vida das mulheres, porque somos nós as responsáveis, historicamente, pela ordem doméstica. Não que a gente fez essa escolha, mas pelo que é construído pela sociedade. Então, se não tem escolas, se não tem creches, as mulheres são as que ficam em casa cuidando dos filhos. Ou a mãe, ou uma irmã, ou a avó, ou uma vizinha, e perde a possibilidade de estar no mundo público mais amplo, como, por exemplo, participando da política. Então, essa a questão
do combate à violência, da retomada das políticas públicas em defesa das mulheres, o caso de Caicó, da questão da delegacia de mulheres, da questão do hospital das mulheres, que é uma demanda, né, do movimento de mulheres. Então, isso vão ser pautas trazidas pela nossa candidatura. O acesso à saúde, os direitos reprodutivos, a questão da violência urbana, porque inclusive antes a violência sobre as mulheres se dava dentro de casa, mas hoje também se dá na rua, né, no assassinato de mulheres, e no envolvimento de mulheres com outras questões sociais. Então, além disso, a questão do direito de ir e vir, né, de andar, né, que isso ainda é muito presente na vida das mulheres, no sentido, como acabei de dizer, da violência urbana, que ela hoje está mais exposta, dado o aumento da violência como um todo em nosso país, né? Então, isso são as principais pautas que nós queremos trazer no sentido de geração de políticas públicas que dê condição à vida das mulheres, maior qualidade da vida das mulheres. Um outro exemplo, a questão do trabalho das mulheres. Então, ainda hoje, as mulheres recebem cerca de 30% ou 40% a menos que os homens, dependendo da sua profissão, da sua área de atuação, e ainda são as principais vítimas de assédio sexual e assédio moral. Nós temos no âmbito da universidade, por exemplo, que é o meu ambiente de trabalho, existem denúncias de assédio moral e assédio sexual sobre as mulheres e não existe um mecanismo nacional de combate a isso. Além, é lógico, da Lei Maria da Penha, que é específica da questão da violência doméstica. Então, nós pretendemos, na nossa pré-candidatura e no mandato que nós podemos conquistar, avançar nesse debate na sociedade em torno do assédio moral e sexual no ambiente do trabalho para as mulheres. Ok, para fecharmos, como é que você está vendo aí, por exemplo, essas pré-candidaturas colocadas já aqui no nosso estado, na disputa pelo governo do estado? Primeiro, eu vejo que existe realmente uma crise de representação. Nós não temos apresentados, no âmbito geral das candidaturas tradicionais, nomes diferentes e que rompa com o que tem sido a história política dessas oligarquias, né? Elas realmente continuam renovando os quadros, aparentemente, mas a proposta continua sendo de base. Acredito que existe uma tendência a voto em mulheres esse ano. É uma questão que nós estamos percebendo também, que existe uma tendência muito forte de votos em mulheres. E nesse aspecto, acredito que seja importante a gente destacar que não basta ser mulher, porque inclusive foi Margaret Thatcher, na Inglaterra, que iniciou o neoliberalismo no mundo, né? Ela, em aliança com Reagan, na década de 80, era o pai e a mãe do neoliberalismo. E o que significa o neoliberalismo hoje, né? Com a que a gente chama é o terrorismo de Estado hoje, em que nós estamos vendo a destruição da condição de vida das pessoas. Eu tiro por mim mesma, que sou professora universitária, funcionária do Estado, estou para me aposentar, já estou com 32 anos como professora da universidade, e hoje estou com meu salário atrasado. Eu não recebi junho, recebi maio, o final do mês passado, nem me lembro mais qual foi o dia que eu recebi. Quer dizer, quando eu pensava que isso ia acontecer com minha vida na reta final da minha carreira, isso aconteceu comigo quando eu entrei no Estado em 87, que Geraldo Mello era o governador, que eu passei 5 meses sem receber salário. Então, é a reprodução. Para mim, o que está apresentado na maioria das propostas é a continuidade desse sistema de segregação social cada vez mais no nosso Estado. É a continuidade desse sistema de aumentar as desigualdades no nosso Estado e de inviabilizar uma vida nova para o nosso povo. Então, nós achamos possível mudar. É possível mudar essa política, é possível mudar essa forma de representação, e acredito que essa crise de representação de nomes e de legitimidade é um espaço que nós temos para crescer. Como eu estava lhe falando, só na eleição de 2010, nós tivemos 720 mil votos brancos e nulos para Senado. Quer dizer, naquela época, na última eleição, dos 2 que vão sair agora,
já mostrava que eles estavam na falência política. Então agora nós temos a oportunidade de aprofundar essa contradição na representação política do nosso Estado e mudar de uma vez por toda essa representação, em nível de Estado e em nível da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Se bem que, infelizmente, votar branco ou nulo não resolve nada, né? Com certeza, branco e nulo só dá razão ao que a gente chama curral eleitoral. Porque as pessoas que se revoltam e não votam em ninguém, não cobre aquelas pessoas que têm a política como um oportunismo, como uma forma de se manter em privilégios. Então, só tem uma forma de a gente mudar isso. É votando contra o que tem sido, tradicionalmente, a representação política do nosso Estado. Professora Thelma Gugel, obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-la hoje aqui nesta segunda-feira no nosso programa. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço, me dirigir para as pessoas que nos escutam, de que eu sei que não está fácil acreditar em política. Eu sei que não está fácil acreditar que pode se mudar alguma coisa, mas eu gostaria de afirmar que só tem uma saída para essa crise que nós vivemos. A fé de que somente nós podemos mudar a nossa vida. E esse momento do voto é um momento fundamental de acreditar, procurar conhecer a trajetória dos candidatos e candidatas, recuperar sua trajetória, analisar a vida desses candidatos, ver onde eles estiverem em cada momento da história, principalmente nesses últimos tempos em que nós perdemos os direitos. E gostaria de aproveitar e reforçar que hoje à tarde, a partir das 17 horas, nós estaremos no Círculo Operário, na primeira reunião de organização da candidatura, com setores da sociedade. Queremos convidar todas as pessoas que quiserem conhecer nossa pré-candidatura, conhecer o que nós temos a apresentar, conhecer um pouco da nossa trajetória, para que daí a gente consiga, aqui na região do Seridó, dar uma lição histórica, política, a essa grande oligarquia, dizendo que seu tempo já passou em nome do futuro do povo do Rio Grande do Norte. Ok, conversei aqui